programa Saúde e Consciência dessa semana aborda a temática câncer de próstata. Para falarmos sobre esse assunto, o nosso convidado é o Dr. Marcos Baeza, que vai nos explicar um pouco sobre essa patologia. Mas antes dessa conversa, eu quero salientar que o mês de outubro é o mês que nós comemoramos o Dia do Profissional Médico. E gostaríamos de conversar um pouco com o Dr. Marcos sobre a sua formação. Tudo bem, Dr. Marcos? Tudo bem, Maristela. Boa tarde. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Dr. Marcos, o senhor está morando em Umuarama já há quanto tempo? Estou aqui há 6 anos. Cheguei aqui em 2007, né, para trabalhar como urologista já, né. E o senhor é formado aonde? Eu sou formado no Rio de Janeiro, fiz a faculdade de medicina no Rio de Janeiro. Depois eu fiz a residência de cirurgia geral, que são mais 2 anos, em São Paulo, e fiz urologia em Londrina, sabe? Que é um ano e... 3 anos de urologia. Então são 6 de faculdade, 2 de cirurgia geral e mais 3 de urologia. Praticamente tem 11 anos dentro da universidade, dentro da escola, para formação. 11 anos que de bons formação ventos ele superior. trouxe ao Umuarama? Família ou Família é aqui da região, é de Tapejara, né? Eu sou nascido em Maringá, mas fui criado em Tapejara, né? Então a família era daqui, aí eu resolvi ficar mais próximo de casa, aí, já que estudei tanto tempo fora, né? E daí acabou aparecendo a oportunidade de vir para o Umuarama e tal, numa equipe boa e pessoal muito capacitado também, hospitais bons que tem na cidade, né? O senhor opera em quais hospitais aqui? Opero preferencialmente no CEMIL, sabe? Mas os outros também têm porta aberta, sabe? Qualquer um dos outros a gente pode operar também, tanto no São Paulo, Nossa Senhora, mas a nossa, por ser uma especialidade que tem muita cirurgia por vídeo e tal, os equipamentos nossos ficam mais no Hospital CEMIL, sabe? Então a gente acaba operando mais lá. Pela dificuldade até de estar transportando todo o equipamento, né? É um equipamento caro, delicado, justamente, não é verdade? É isso mesmo. E o senhor atende aonde, para quem está nos assistindo, se um dia precisar, poder lhe procurar? Eu atendo na Uroclínica, que fica na Rua Antônio Ostrensky, tá? Junto com o Dr. Jansen, que é um dos mais conhecidos aí da cidade, né? E com o Dr. Ítalo também. Nós somos em 3 urologistas lá na Uroclínica. Ok, então agora vamos aí à nossa conversa que a população sempre pergunta, né? Câncer de próstata, doutor, o que é esta patologia? Bom, Maristela, assim, o câncer de próstata é uma das doenças que podem acometer a próstata. A próstata é uma pequena glândula que o homem tem, que fica abaixo da bexiga, na frente do reto. É uma glândula pequena, ela pesa em torno de 15 a 20 gramas quando está no seu tamanho normal. Tem a função de produzir uma proteína que acaba atuando na fertilidade do homem. Ela impede que o sêmen coagule durante a relação sexual, né? E essa glândula ela pode ser acometida por várias patologias. As principais delas, que a gente mais conhece, é a prostatite, que é uma inflamação da glândula, o aumento benigno dessa glândula, que também pode trazer consequências assim mais na qualidade de vida do homem, e a principal delas, que é o câncer de próstata, né? É um câncer derivado dessa glândula que, quando diagnosticado a tempo, ele tem grande chance de cura, né? Qual a causa tanto da prostatite, da inflamação, né, como do câncer? O que causa, o que pode... O câncer, existem várias teorias aí para tentar explicar, tá? Mas tem um cunho genético, que tem uma história familiar aí. Quem tem casos de câncer na família tem uma tendência maior, tem um risco maior a desenvolver o câncer, mas não está definido que gene que pode provocar esse tipo de câncer. E outros fatores são fatores ambientais, que a gente também não tem uma explicação certa, quais os fatores ambientais aí que podem provocar, desencadear um câncer de próstata. Existem teorias que explicam todos os fatores aí que podem causar danos à saúde, né? Como muita proteína animal, gorduras saturadas, que podem provocar esse tipo de câncer, mas não existe nada
com clareza, assim, evite isso que você não vai ter câncer de próstata. Não tem bem definida essa situação, como o pulmão, evita o cigarro que você não vai ter câncer de pulmão. No câncer de próstata não é bem assim, não está bem definido o que pode provocar o câncer ou não, nem o que protege a glândula para evitar o câncer também. Saíram já várias teorias, aí, vários trabalhos sobre algumas substâncias que poderiam evitar o câncer de próstata, como o licopeno, que é presente no tomate, uma substância presente no tomate. Teve um tempo atrás que saiu até um medicamento com essa substância para tentar evitar o câncer de próstata, mas também não foi provado que trazia benefício e hoje já caiu por terra. Depois, numa outra fase, saiu uma substância presente na castanha do Pará, que era o selênio, que também poderia ajudar a prevenir, mas também se provou depois no futuro que não trazia resultado, sabe? Então hoje a recomendação é tentar levar um hábito de vida saudável, com atividade física, ingerir bastante líquido, evitar muita gordura, proteína animal, né? Essas medidas aí que ajudam o coração também acabam ajudando a próstata, né? E a prostatite, qual é a causa? A prostatite é uma inflamação, uma infecção na próstata que é provocada por bactéria, né? Existem dois tipos, pode ser uma prostatite aguda, que ela cursa com um mal-estar geral muito grande, dificuldade para urinar, febre alta, às vezes até prende a urina do homem, tem que usar sonda, né? Essa é a prostatite aguda, que vem de bactéria. Essa bactéria pode vir do aparelho reprodutor ou do aparelho genital feminino, né? Ou pode ser bactéria que vem do aparelho urinário mesmo do homem e acaba provocando esse tipo de inflamação. Essa prostatite, ela pode ser uma doença sexualmente transmissível? Pode ser. Ela tem esse caráter também. Ela pode ser alguma bactéria que às vezes na mulher não está provocando sintoma nenhum, mas se ela vai para o homem, ela pode, e o homem às vezes está com a imunidade um pouco baixa, comprometida, ela pode acabar provocando essa prostatite, sim. A clamídia é uma dessas patologias, né? Que não ureaplasma, tem sintoma. Elas podem provocar, sim. Aquela questão é que existe uma situação da mulher, né, em relação, que não é uma doença sexualmente transmissível, mas também dá uma infecção urinária, que é aquela questão da calça apertada, a calça grossa, a roupa íntima também, que se não for de algodão, também é uma das situações que colaboram. No homem também existe isso, a calça apertada? Não tem relação, não. Realmente não tem relação nenhuma. Porque a próstata, o aparelho reprodutor e o aparelho urinário no homem, eles são um só, tem uma mesma intercomunicação ali, né? Então, às vezes, bactéria de um ou de outro pode acabar provocando a infecção. No caso da prostatite, o homem tem febre, dor, exatamente, ardência urinária? Ardência para urinar, muito desconforto na micção, né? Como parecidos com uma infecção urinária na mulher, né? Uhum. Tá? Só que dá febre alta, né? Ah, tá. E em relação ao câncer de próstata, quer dizer, se é um homem que não faz exames, como ele acaba chegando ao médico para fazer esse diagnóstico? Quer dizer, o que ele sente? Bom, agora sim, Maristela, falando mais especificamente com relação ao câncer de próstata, é bom salientar que, assim, o câncer de próstata é a segunda neoplasia maligna mais frequente no homem, tá? Só perde para o câncer de pele não melanoma, o câncer de pele simples. Então, esse aí que é o mais comum que aparece no homem, o segundo tumor mais comum que aparece no homem é o câncer de próstata. E é o segundo tumor maligno que mais mata o homem, só perde para o câncer de pulmão também, tá? Então, o que faz o homem procurar o médico? O principal fator que faz o homem procurar o médico é a mulher. A mulher que leva o homem a procurar o médico. Teve um trabalho feito pela Sociedade Brasileira de Urologia, nos consultórios e tal, que descobriu que 2/3 dos homens que vão procurar o urologista para fazer o seu check-up, o seu exame de rotina, são levados pelas mulheres. Tá? Eu gostaria de salientar a importância das mulheres nessa parte de prevenção, que a mulher tem esse
cuidado aí maior com a saúde do que o homem. E assim, os sintomas que o câncer de próstata traz, a gente não gosta de descobrir um câncer de próstata quando ele se manifesta com algum sintoma, que seria o quê? Muita dificuldade para urinar, ou está urinando sangue, ou o homem começa a ter dor óssea, dor na coluna e tal. Nesse estágio, já significa que é um câncer avançado. E aí, pouco se pode fazer para ajudar o homem que está nessa situação. O objetivo do exame de triagem aí seria o quê? O diagnóstico precoce, que é quando o homem não tem sintoma nenhum, né? Que é descobrir, se tiver algum problema, descobrir logo no início, porque daí a chance de cura é muito alta, é em torno de 80% a 90%. E como que é feito esse exame de triagem? É através de um exame de sangue simples, que é o PSA, que é uma substância que é produzida pela próstata, tá? E através do exame de toque retal. Doutor, o senhor no bloco anterior falava sobre o PSA e sobre o exame físico, né? Então, assim, explica pra gente detalhadamente o que é o PSA, o que se colhe, o paciente tem que estar em jejum, não tem, qual é o resultado que se espera? Certo. O PSA, como eu estava dizendo, Maristela, é uma substância que é produzida pela próstata. Em inglês, essa sigla, PSA, é uma sigla em inglês, que traduzido para o português aí se chama antígeno prostático específico. Então é uma substância que é produzida pela próstata, que ela pode estar alterada em algumas situações, tá? Uma delas é a prostatite aguda. Prostatite aguda ou prostatite crônica pode alterar o PSA. A outra é o aumento benigno da próstata, que ocorre com a idade, ele pode elevar também esse PSA. E a principal delas é no caso de câncer de próstata, que também você vai ter uma elevação do PSA. Então o PSA é um exame importante, tá? É um exame de sangue simples, feito em qualquer laboratório, que ele pode trazer muitas informações importantes para a gente, para o urologista, né? E o importante é saber assim, o PSA ele não se eleva somente no câncer de próstata, ele pode se elevar nessas outras situações também. Mas dos marcadores tumorais aí que a gente chama, ele é um dos mais que colaboram mais com a saúde, sabe por quê? Com o PSA, ele te ajuda no diagnóstico do câncer de próstata, ele pode te auxiliar no estadiamento do câncer de próstata, para você classificar o câncer de próstata, e pode te ajudar depois no tratamento desse câncer de próstata, no segmento que você faz do paciente depois que teve o câncer de próstata ou não, tá? Então é um exame importantíssimo, de extrema importância dentro da urologia. E é utilizado no protocolo de prevenção? Protocolo de prevenção, recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia para todo homem a partir dos 40 anos que tem histórico, que tem parente de primeiro grau com câncer de próstata. Esse homem deve começar a fazer esses exames, o PSA e o toque retal aos 40 anos de idade, e o homem que não tem histórico familiar de parente de primeiro grau com tumor de próstata deve começar seu exame a partir dos 45 anos. Tá? Essa é a recomendação hoje. E o outro exame associado ao PSA seria o toque retal? O toque retal, que é um exame que gera um certo desconforto, mas é um exame simples de ser feito, é feito no consultório mesmo, não tem preparo nenhum, não tem jejum nenhum, não precisa tomar remédio nenhum para fazer antes. É um exame que dura 5 segundos, 10 segundos, é um exame bem rápido que consegue trazer bastante informação também para ajudar nesses exames de triagem do câncer de próstata, né? Doutor, uma curiosidade, no toque retal o senhor vai perceber o aumento da glândula? A gente percebe o aumento da glândula, tá? Mas esse aí não é o principal objetivo do toque. O toque você percebe, tenta investigar alguma irregularidade da próstata, alguma região mais endurecida da próstata, que pode ser mais sugestiva de algum tumor, tá? E a importância, Maristela, do toque retal é porque o PSA,
ele não é 100% fidedigno, ele não tem um resultado 100% confiável. Em cerca de 20 a 25% dos casos, o homem pode ter um PSA normal, ele tem um PSA normal e ele pode apresentar um câncer de próstata que às vezes você só descobre no exame de toque. Então o exame de PSA ele pode falhar em 20 a 25% das vezes, né? E aí o toque entra para somar com o exame de PSA para tentar identificar todo tipo de tumor que possa aparecer, né? Doutor, PSA positivo, toque retal positivo, diagnóstico de câncer. Não. PSA alterado, exame de toque alterado, a recomendação é o quê? Fazer um exame de biópsia de próstata, né? Aí sim, feito o exame de biópsia de próstata, que vai para análise, é um exame, aí sim já é um exame um pouco mais invasivo, é um exame que é feito com um aparelho de ultrassom e preferencialmente com anestesista na sala. O anestesista faz uma anestesia no paciente, realmente é uma anestesia, para o paciente não ter desconforto nenhum, tá? E com uma agulha especial são retirados fragmentos da próstata que vão para o patologista para fazer essa análise. É o patologista depois que dá o diagnóstico final se realmente é um câncer de próstata ou se é um aumento benigno da próstata ou se é só uma prostatite crônica que o paciente possa ter. Então, o diferencial vai ser na biópsia. Na biópsia. A anestesia, ele é só sedado, como no caso das endoscopias, ou não? É uma anestesia geral? É como se fosse uma anestesia geral. É uma anestesia na veia para o paciente não ter dor mesmo, porque é um exame que pode ser doloroso. É diferente das endoscopias, que é mais uma sedação. Esse é feito a sedação e a analgesia, para o paciente não ter desconforto nenhum no exame, né? Voltando um pouquinho, o toque retal ele é desconfortável, porém não doloroso? Não doloroso, é um exame desconfortável por esse pouco pelo preconceito que existe e tal, alguns homens reclamam, mas é um exame rápido de ser feito e um exame que é fundamental aí porque traz informações importantes para o diagnóstico da doença, né? Feito esses exames, então o resultado deu confirmatório. O caminho para tratamento é medicamentoso ou cirúrgico? Aí, Maristela, depende um pouco do grau que está esse tumor, né? Vamos supor que você descubra um tumor bem no início, um paciente que tem um PSA baixo, né? Tem um PSA ali que está no limite da normalidade, você faz uma biópsia, vem um tumor de um grau baixo, tá? Então, as possibilidades de tratamento, existe a cirurgia, que é uma das principais formas aí de tratamento, que é mais realizada ainda no Brasil, é a cirurgia, tá? Existe a possibilidade de fazer a radioterapia também, que também funciona muito bem nesses casos, com alto índice de cura. Tem a possibilidade de braquiterapia, que é um implante, são implantes de sementes radioativas aí na próstata, que também tem uma possibilidade de cura, né? Quando você descobre um tumor um pouco mais avançado, aí às vezes você tem que partir para o tratamento medicamentoso, que não é um tratamento curativo, é um tratamento paliativo para segurar um pouco o crescimento do tumor e possibilitar uma sobrevida um pouco maior para o paciente. É um tratamento feito através de um bloqueio hormonal, são medicamentos injetáveis ou via oral que se usa, ou até a orquiectomia, que é a retirada do testículo, para evitar bloquear o hormônio que vai atuar na próstata, né? Esses casos são mais avançados aí de medicamento. Então, próstata, o que a gente quer é descobrir o tumor na fase inicial dele, porque a chance de cura é altíssima daí, né? E a chance de cura, ela é cirúrgica, né? A medicamentosa é quando já está avançado. O medicamentoso é um tratamento já paliativo, é mais para controle da doença, sabe? A possibilidade de cura mesmo é quando você descobre um tumor no início, um tumor de baixo grau, que daí você tem uma chance de 80% a 90% de deixar esse paciente curado, né? Doutor, o paciente fez cirurgia, está curado da patologia.
quais são as consequências? Porque as pessoas às vezes falam assim, a atividade sexual fica prejudicada, ou ele fica estéril. O que realmente acontece no pós-operatório desse paciente que se curou? A cirurgia para câncer de próstata, que é a prostatectomia radical, é uma cirurgia que vai remover toda a próstata e vai remover também as vesículas seminais, tá? Não significa que o paciente vai ficar estéril, ele não vai ejacular mais, mas ele continua produzindo espermatozoides no testículo. Então, se ele tiver desejo de paternidade ainda e tal, ele pode congelar o espermatozoide antes de fazer a cirurgia, ou ele, depois que fez a cirurgia, pode fazer uma captação de espermatozoide direto do testículo e fazer uma reprodução assistida, tá? Agora, os problemas que mais afligem os homens nas situações de câncer de próstata que são submetidos à cirurgia é realmente a impotência sexual, tá? Que ela pode afetar os homens, depende um pouco da qualidade dessa potência sexual antes de fazer a cirurgia, depende da idade do homem, depende de outras comorbidades que o homem possa ter, sabe? O paciente que é diabético, que tem problema cardiológico e tal, esse aí tem uma chance maior, tem uma idade mais avançada, esse aí tem uma chance maior de sofrer problemas de ereções aí depois da cirurgia. Um homem jovem que não tem comorbidade nenhuma já tem uma chance de manter a qualidade da sua ereção, a qualidade da sua potência depois da cirurgia, sabe? Isso aí os trabalhos divergem muito, né? Mas em torno assim que você pode ter um prejuízo na ereção, em torno de 30% dos casos de cirurgia, de 30% a 50% mais ou menos, o homem pode ter um prejuízo na sua potência sexual, né? Então, existe mesmo essa possibilidade, né, Existe. no pós-operatório de realmente afetar. A gente vê nos casos de mulheres, câncer de mama principalmente, um índice muito grande de separações, né, de afastamento da família, principalmente do parceiro. No seu consultório, no seu dia a dia de vivência, o senhor também observa isso em relação a casais, né? O paciente masculino fez a cirurgia, acontece também isso? Não, a gente não observa, porque a mulher tem esse instinto maior aí de preservação da vida e tal, de cuidado, então elas compreendem muito bem essa situação. E quando chega um paciente na sua frente que você dá um diagnóstico de câncer de próstata, a preocupação do homem realmente é essa, e você nota que a mulher ela não tem essa preocupação, ela quer que o seu companheiro, seu parceiro ali fique bem e fique curado, né? Ao lado dela, né? Ao lado dela, porque essa complicação, essa intercorrência da cirurgia, ela pode ser tratada depois, futuramente. Primeiro, não é todo homem que vai ter esse problema, é uma incidência que vem diminuindo com o tempo, com as novas técnicas de cirurgia, e vem diminuindo essa complicação, e as opções de tratamento são várias aí, tem medicamento que funciona muito bem hoje, tem a colocação de prótese peniana que pode reverter esse quadro, né? O Sistema Único de Saúde prevê esse tratamento, como no câncer de mama? Prevê o tratamento do câncer de próstata, é rápido de se conseguir através do SUS, é uma doença oncológica, e então os hospitais oncológicos fazem isso e fazem muito bem feito e de maneira rápida, e fazem todo o estadiamento do paciente, o segmento pós-operatório também, né? E conseguem, alguns serviços você consegue também o tratamento de possíveis complicações, como a colocação de prótese peniana, se for o caso, colocação de dispositivos aí para conter a urina, em alguns casos de homens que podem ficar com incontinência urinária, perdendo urina, mas essa complicação de perda de urina já é bem menor, sabe? Menos de 10% dos homens pode ficar com algum tipo de perda de urina nos primeiros meses da cirurgia, que depois esse problema vai se restabelecendo e volta ao normal.
Doutor Marcos, eu tenho tantas coisas para lhe perguntar, mas infelizmente nosso tempo acabou. E eu gostaria, assim, rapidamente, que o senhor desse algumas orientações a quem está nos assistindo nessa questão da prevenção do câncer de próstata. Olha, essas medidas aí, a principal recomendação é procure seu médico, procure um urologista da sua confiança para poder estar fazendo esse exame de triagem, na verdade, que é feito de maneira simples, que é um exame de PSA e um exame de toque retal, que fazendo esses exames aí você consegue descobrir algum tumor, se porventura venha aparecer em estágio muito inicial, e onde a chance de cura é muito alta e vai evitar muitos transtornos aí, muitas complicações aí no futuro, né? Ok, obrigada, doutor, pela sua presença. De nada, à disposição. Nosso programa acabou, eu espero vocês na próxima semana. Até lá.